que os benfeitores possam ter em nós instrumentos dóceis, responsáveis, atentos para realizar a obra que nos compete nesse encontro. Nós vamos fazer aquele movimento inicial pedindo as bênçãos e, ao mesmo tempo, preparando o ambiente para o estudo que será realizado, o que temos feito e disponibilizado, inclusive, para que vocês possam acompanhar aqueles que não conseguem chegar no horário, possam também ter acesso ao estudo, né? Para que a gente possa manter a sintonia com os estudos pertinentes a essa atividade e as demais frentes da casa. Então, o estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito, o nosso benfeitor Emmanuel. E hoje o tema é ante a mediunidade. Para fazer a leitura e um pequeno comentário, nós vamos convidar a Ana Farias. Por favor, Ana. Lição 4 do livro Seara dos Médiuns, ante a mediunidade, referente à questão 30 do livro dos Médiuns, reunião pública 15/1/1960. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito, para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo limbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para místeres santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burelamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos, a bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade,
converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. E essa lição antimediunidade se refere à questão 30 do Livro dos Médiuns, do capítulo 3, que tem o título de do método. Então, vamos tentar entender por que Emmanuel traz essa questão da mediunidade referente a essa questão 30 do Livro dos Médiuns. Então, a questão 30, no início, ele fala assim, Allan Kardec pergunta, convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Obstinado quer dizer inflexível, teimoso. Então, vamos ficar ali tentando convencer a uma pessoa que é inflexível a respeito da doutrina espírita, da sobrevivência da alma após a morte. E ele coloca assim, com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Então, nós vamos ver aqui que Emmanuel coloca, no primeiro parágrafo, no trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Então, Jesus, ele, o maior médium de todos os tempos, ele fez multiplicação dos peixes, dos pães, curou pessoas. E qual deles que voltou para agradecer? Todos voltaram? Ou foi um dentre tantos que voltou para agradecer? Ou que nessa cura física houve a cura da alma também? Então, ele aqui, o Emmanuel descreve vários exemplos do andar de Jesus, nesses fenômenos mediúnicos que houve. E, então, ele nos chama a atenção pelo seguinte, não espere, diante do seu esforço, da sua luta, como médium, que o retorno, porque Jesus não esperava, ele fazia e caminhava para frente, ele não olhava e nem ficava parado. Deixa eu esperar aqui, né, ver se alguém volta para dar um muito obrigado. Ele ia, ele caminhava para frente. Então, é isso a mensagem do Emmanuel para nós. Nós lembramos muito daquele... Porque, muitas vezes, quem adentra no campo da doutrina espírita vê a maravilha que nos oferece. Então, muitas vezes, a gente quer chamar aqueles que estão na retaguarda, né? Aqueles que a gente gosta, aqueles que nós amamos, que temos afeição. Então, queremos também que venham junto, mas nem sempre essa terra interior, ela está preparada ainda, né? Ainda está cheia de pedregulhos, cheia de espinhos, para receber essa semente. Então, a gente lembrou lá quando Emmanuel nos fala no prefácio do livro Libertação, da lenda egípcia do peixinho vermelho. Né, que ele fala, o peixinho vermelho, ele descobre aquela imensidão, aquele oceano maravilhoso, riqueza,
de beleza, de espécies novas, um espaço maravilhoso, porque ele vivia dentro de um lago com lodos, junto com outros peixes maiores, e ele descobre ali um lugarzinho e chega até o mar. Então, quando ele chega no coral, lá no mar, aquele coral maravilhoso onde ele estabelece a sua morada, ele lembra dos companheiros que ficaram. Aí ele volta, ele retorna para mostrar para aqueles que ficaram a beleza do mar, quanto é belo o mar. Então, quantas vezes a doutrina espírita, esse oceano maravilhoso, e a gente lembra daqueles que ficaram, a gente volta, mas o peixinho vermelho, ele volta, e eles começam, não existe, isso daí não, né? Não, você está louco, eles falam com ele, você está louco. E ele fala, mas para vocês irem lá para o mar, vocês têm que perder peso, têm que fazer dieta, têm que perder escamas, porque o buraquinho é muito minúsculo para passar. E um deles fala assim, nessa lenda, mas aí não passa nenhuma das minhas barbatanas. E aí o peixinho vermelho acaba e volta para o mar. Então, assim, a doutrina espírita para nós, né? Mas, muitas vezes, esses não estão ainda preparados, a terra pronta para receber essa semente, porque isso pertence a Deus, né? E vamos pegar a orientação do Emmanuel quando ele fala da mediunidade, que vamos adotá-la como um santo sacerdócio, não é? E convencer alguém, esse alguém tem que estar com essa terra preparada, porque... E depois, o próprio Allan Kardec, aqui nessa questão 30 mesmo, ele diz, dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Muito bem. Nós vamos solicitar o Gino, que vai fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, na lição 114. Desculpa, 141. 141, né? 141, Qual que é o título? O Escudo. O Escudo. Então, por favor, Gino, abra... Oi? Tá. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, na carta aos Efésios 6,16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior,
na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a boa vontade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa o escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. A Ana estava lendo aí e eu estava pensando aqui, porque estava falando de mediunidade, do cuidado que nós temos que ter, na responsabilidade da tarefa. Quando Jesus enviou os discípulos, que eles fossem de 2 em 2, e eles não se dirigissem aos samaritanos e aos gentios, porque eles não estavam preparados, haviam outras pessoas que estavam receptivas à palavra do Cristo. E aí eu estava também pensando aqui sobre uma passagem que para mim é muito significativa. A partir do momento que eu comecei a entender essa passagem, eu comecei a entender o que era o serviço do bem, o serviço na mediunidade, o serviço na casa espírita, que é quando Jesus pergunta para Pedro, se ele o amava 3 vezes, e ele pediu para apacentar as ovelhas. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu achei que apacentar era acalmar. Porque Emmanuel fala que a gente vê o mundo de acordo com as coisas que a gente traz de dentro. Então, na época, para mim, a definição era acalmar. Eu devia estar precisando muito disso. Mas apacentar, depois olhando no dicionário, é cuidar. Cuidar no sentido assim total, absoluto, encaminhar as ovelhas para o pasto, consolar, quer dizer, garantir segurança, melhor dizendo, contra as investidas, porque são seres muito frágeis, Então, fazendo um link disso com o que você leu no Livro dos Espíritos, eu concluo que essa questão do apacentar, a gente, para conseguir apacentar os outros, nós temos que nos apacentar, cuidar da gente, em todos os sentidos. A imagem do escudo do Paulo aqui é perfeita, O escudo é para isso mesmo, é para que você não fique à mercê de de nada negativo que possa te atingir. Porque o nosso trabalho é esse de acolher, de apacentar. E na tarefa mediúnica, isso a gente vê todo dia, O nosso trabalho aqui não é doutrinar. Não tem doutrinador. Nós devemos estar sempre com esse objetivo de acolher, apacentar, esclarecer. E, logicamente, não é só na tarefa espírita, é na nossa... quando a gente sai daqui também, Porque a gente precisa disso, dos outros, e a gente deve dar isso para os outros também.
E essa imagem do escudo eu acho que é perfeita, porque é isso, não adianta, não basta, melhor dizendo, que a gente frequente as reuniões, né? Tenha um bom discurso, tenha uma boa performance na casa espírita, e fora a gente não se arme com o escudo da fé e tenha em mente que a gente tem que estar armado, porque a nossa missão, na verdade, é apacentar as ovelhas do Cristo, cuidar sempre, né? Dar acolhimento. É isso aí. Nós temos aqui uma diversidade de exemplos, né? O Emmanuel, quando cita, a gente precisa de entender por que ele está trazendo. Então, você vê, ele citou Nicodemos, os admiradores, Judas, depois ele volta para um sentido mais amplo, aqueles que modificaram, aí ele traz o Pedro, ele vem com Maria de Magdala, ele traz a Joana de Cusa, e ele conclui com Paulo, que é por excelência, o doutrinador, vamos dizer assim. O grande professor era Paulo. E aí ele vem trazendo a questão do fenômeno mediúnico, que muitas vezes deslumbra, não só ao neófito, que fica assim, nossa, então é isso mesmo. A comprovação, como também o médium que se deslumbra, né? Que acha que tem poderes e, com isso, pode usar em benefício próprio. O certo é que a mediunidade usada para beneficiar, ela precisa de estar em constante aperfeiçoamento em suas bases. E aqui que o professor volta dizendo que as bases é de sacrifício, pela felicidade dos outros. Porque a tendência do médium é a vaidade. Quando ele presta atenção, e até numa linha mais essencial, né? Que não dá para falar isso, porque no comum já é complicado, mas vale citar. Quando se estabelece uma conexão mental, uma conexão de consciência. Então, esse pastorear é se conectar com o próximo, não que se movimenta, o próximo identificado com seu nome, seu CPF, seja familiar ou não, não é isso. É se conectar com a consciência do outro, pela sua consciência, em busca de identificar a necessidade do outro. Não me importa quem ele é, nome, de onde veio, quanto tem na bolsa. Não me importa. Semana passada, saindo daqui, eu desci na porta de casa, aí logo veio um sujeito do outro lado da rua. Eu já sinto a vibração, né? Eu só olho assim, a experiência da gente nos dá garantia. Podemos errar, é verdade, mas o índice de acerto é maior. Então, eu já sabia que não tinha problema. À noite, eu com bolsa, ele veio na minha direção. E
E eu, de costa, continuei atravessando a rua. E já logo dei uma voz de comando, na verdade, para socializar. Eu brinquei com ele. Fala comigo. E continuei. Vem cá. Fiz assim para ele. Continuei de costa. Eu estava atravessando a rua. Quando eu cheguei do outro lado, parei, me voltei, virei. O que você está precisando? Aí ele falou assim, o senhor que mora aqui, né? Que de vez em quando me dá as coisas. Aí eu falei assim, bom, se você falou, pode ser eu mesmo. Qual que é a questão? Será que o senhor pode me arrumar 1 litro de leite? Porque eu estou indo embora para casa, o meu dia hoje não foi dos melhores, e eu tenho que levar leite para minha menina. Eu vi que foi um pedido transparente, honesto. Realmente ele queria o litro de leite, porque muitas vezes pede para vender para outras coisas. E naquele momento, eu virei para ele e falei assim, você me espera? Eu vou lá dentro buscar. Aí, no caminho, eu falei assim, ele precisa mais do que 1 litro de leite. E eu já fui organizando as ideias e tal. E ali, recolhi algumas coisas. E quando cheguei, ele estava sentado, me esperando. E quando ele olhou com uma expectativa de quem ia ganhar um presente. Aí, entreguei, e ele me agradeceu, perguntou meu nome, eu perguntei o nome dele. Aí ele falou assim, puxa, o senhor não sabe como que a gente é tratado quando a gente pede. A humilhação, o escárnio, o indivíduo nem olha. Então, não foi o que eu dei. A abordagem. Lógico que nem toda situação você tem como. É sugerido. É favorável. Então, nós sempre caminhamos numa linha muito tênue entre fazer uma boa escolha ou não. O assunto remonta ao reconhecimento. O tema é mediunidade, como utilizamos e como vamos lidar com o acontecimento em si. Porque tem muitos médiuns que não conseguem identificar. É médium excelente, faz bons trabalhos, ajuda muita gente, mas não traz para si conteúdo. E quando eu falo nesse sentido, é porque eu quero dizer sobre mudança de comportamento. A mediunidade, ela tem que objetivamente favorecer para que haja uma mudança em nível psicológico, mental, espiritual, relacional, e não só com o semelhante, consigo mesmo. O indivíduo é um excelente médium, mas é sem educação. Não sabe conversar, maltrata pessoas, grita, fere, espezinha. Tem médium que tem o dom de ferir. O indivíduo sabe conversar ferindo. Quase que pisando em cima, assim, ó. O indivíduo já está machucado, ele acaba de pisar para dizer, sou eu. O que vem de baixo não me atinge. Percebam isso? Então, nós estamos lidando com a mediunidade para procurar adquirir e manter saúde, qualidade. O escudo da fé que o Paulo se refere
É por aí. Fé em Deus, fé na vida, fé nas leis divinas, fé é fidelidade, compromisso. É estar aberto, sensível, pronto. Não é isso? Então, muitas vezes o médium nos procura para trazer uma percepção quando estamos na tarefa. Não é isso? Porque durante o dia a dia não nos importa o que o médium percebe. Porque você lê, você vê, você ouve o tempo todo. Você imaginou se você for reportar isso para alguém? Então não é o caso. Mas aqui é. Então eu termino a reunião e pergunto, como é que foi a reunião para você? Você tem algo a descrever? É sobre o trabalho. A gente está fazendo uma atividade extra. Aconteceu alguma coisa? Identificou algo? Quer falar? Então, vamos tratar com esses assuntos de uma forma evangélica e despersonalista. Não me importa. Médium aqui na mesa, se tem uma percepção que envolve alguém aqui, ninguém tem autorização para abrir a boca. Eu estou vendo que alguém aqui está com um problema. Elza me conhece há anos. Depois eu te falo. Eu tenho uma coisa para te dizer, mas eu vou falar depois. Lógico que ela está sendo ética. Porque no momento em que eu falo que é referente a A ou B, eu crio uma expectativa, que pode ser negativa. Eu tenho pacientes que não podem saber, que desestrutura, perde a referência. Eu lido com pacientes, gente, que estão vivendo situações dramáticas porque escutaram de alguém uma aberração sobre o ponto de vista pessoal. É um tal de, na vida passada você foi escravocrata, você foi um feitor, você foi um tirano. É lógico, né? Embora a gente, todo mundo aqui quer ser o bonzinho, né? Quer ser não, eu acho que aí até não empolga tanto, não, mas quer ser um Dom Juan, um Dom Juan da vida, uma rainha por aí, não é? Assim, com muita facilidade, com fama, etc. Mas ser índio, escravo, ninguém quer, não. Não é? Bom, já brinquei e volto à seriedade. Então, tem gente que está sofrendo porque um psicólogo da vida, um analista da vida, soltou uma pérola. A pessoa não dá conta. Ela entra num processo de autoculpa. Entendeu? Autoculpa, vitimização, porque alguém falou. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui na sala de tratamento, eu vivo dizendo, termina a reunião, o máximo que vocês vão comentar, hoje foi bom, olha, um paciente aqui, nós vamos orar por ele, ponto. Ponto. Se tiver alguma percepção, traga para a coordenação, não é para ficar conversando lá dentro. Porque pode ser que, numa simples abordagem, um assunto que poderia ser tratado de um jeito, ele é tratado de outro e toma um encaminhamento errôneo. Não é por maldade, é por falta de experiência mesmo para lidar com determinados assuntos. Entenderam o que eu quero dizer? O que vai alterar eu identificar que alguém está com um problema no peito? O que vai alterar eu identificar que há alguma coisa que envolva a sua filha? Ela não está aqui. Para que eu vou falar isso para você? Eu vou colocar minhoca na sua cabeça? Não. Jamais faço isso. De vez em quando eu solto umas, né? Eu solto umas, mas assim, nada que vai atrapalhar a vida de ninguém.
Aí até dizem assim, você é bruxo. Não, não sou bruxo, não. Pô, eu estou 40 anos aqui, ué. Eu lido com pessoas, a gente estuda comportamento, eu faço leitura corporal. É uma ciência a leitura corporal. Não é? Então, você pode identificar quando alguém está legal, quando alguém não está bem. Podemos ter algum tipo de anúncio. Não é? Cuidado. Não foi semana passada? Eu falei para alguém que estava aqui do meu lado. Cuidado, fecha a boca. A pessoa está assim, nossa, é mesmo. Mas foi a conclusão dela. Porque eu não sei por que eu falei para ela fechar a boca. Senão eu sei tudo. Eu não sou Deus. Então, do limão você faz limonada, mas você não pode fazer laranjada. Não é? Nem suco de maçã, que eu estou precisando aprender a fazer. Do jeito que a Márcia faz aí para nós. Põe hortelã, põe um monte de coisa aí legal. Ela é a bruxa do suco. Entenderam o que eu quero dizer? Então, vamos com calma. Cuidado com a mediunidade. Cuidado com a expectativa. Não tenha. Eu bato nessa tecla. Não alimente expectativa com relação ao ser humano. Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos médiuns que eu vi com potencial para explodir com grandes mediunidades, eu me dei mal. Nenhum deles ficaram. Porque tem que ter maturidade, tem que ter fôlego, tem que ter sintonia, tem que ter afinidade, tem que ter vínculo. Se não tiver vínculo, não fica. Entenderam? Olha para vocês verem os exemplos que o Emmanuel trouxe para nós. Ele está falando nada mais, nada menos que Judas. Judas. Qual é a visão que tu tem de Judas? A espiritualidade já tirou o nosso tapete, porque para todo mundo ele é o traidor. É um espírito de alta envergadura. Cometeu os seus erros, porque ele é ser humano. Kardec cometeu erro. O Chico Xavier cometeu muitos erros, identificados, e o povo não quer ver. Porque é melhor você ver o santo, porque garante o emprego, garante algum tipo de vínculo espiritual que te dá segurança. Aí eu quero ser amigo do Divaldo, eu quero ser amigo do Chico, eu quero ser amigo... O importante não é você querer ser amigo deles. Manuel Alves, certa vez, me falou, indo comigo para Pedro Leopoldo, no meu carro. Eu falei assim, o negócio não é ser amigo do Chico. Eu aprendi isso ao longo de décadas. O grande lance é o Chico ser seu amigo. Compreendeu? É ele ser seu amigo. Porque aí, ele sendo seu amigo, ele vai cuidar. Ele não vai ser simplesmente um coleguinha de esquina, que está cheio no mundo, gente batendo, dando tapinha nas costas, gente acionando, inflando o ego, e a gente cai nas armadilhas. O problema é esse. Cai fácil, quando chega com a voz dócil, quando chega assim, cheio de nhenco-nhenco, cuidado, 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 porque armadilhas são muito bem elaboradas e sabe aonde que nos pega. Então, que Deus nos abençoe, ficamos por aqui nesse estudo. Gostei da participação, do estudo da Ana, da colaboração do Gino. E agora nós vamos partir para um outro momento para